meu nome é Mariana, eu sou enfermeira nefrologista e eu vim falar um pouco sobre acessos para hemodiálise, especificamente o catéter duplo lumen. Para dar uma contextualizada, a gente tem aí um gráfico do Censo Brasileiro de Diálise 2020, que demonstra um aumento da taxa de prevalência de pacientes em diálise crônica por ano. Então, a gente vê mais de 144 mil pacientes em diálise em 2020. Para a gente fazer a terapia renal substitutiva, especificamente a hemodiálise, a gente precisa de um acesso que forneça uma quantidade de sangue satisfatória para ter a filtragem na máquina de hemodiálise. A primeira, a fístula arteriovenosa, que consiste na anastomose de uma artéria e uma veia, realizada no bloco cirúrgico, para que, com o tempo, forneça um vaso mais calibroso para serem realizadas as punções que irão ser conectadas na máquina de hemodiálise para filtragem. Normalmente, após 60 ou 90 dias, de acordo com a avaliação, a gente pode utilizar esse acesso. Temos também a prótese, que consiste no implante desta prótese do material PTFE entre uma artéria e uma veia do paciente, e após a cicatrização, a gente também pode utilizá-la para conseguir o acesso a essa rede sanguínea. E também temos os catéteres duplo lumen, especificamente o de longa permanência, é um acesso permanente do paciente que pode ser utilizado até a confecção da fístula, e também o catéter duplo lumen de curta permanência, que vai ser utilizado em casos de urgências dialíticas. Aí outro gráfico demonstrando a distribuição dos acessos vasculares utilizados para hemodiálise ao longo dos anos. Então, a gente observa aí mais ou menos 73% de pacientes com fístula arteriovenosa, que é o primeiro acesso indicado, aproximadamente 7,6% de catéteres de curta permanência. A recomendação realmente é que tenha menos de 10% dos pacientes com esse acesso, pois é um acesso temporário. E o catéter de longa permanência, aproximadamente 17%, e a gente observa aí um aumento, né, da porcentagem desse paciente. Em relação à prótese, manteve mais ou menos o índice. O que a gente pode observar por esse gráfico é uma diminuição, né, da quantidade de pacientes com fístula e o aumento de pacientes com catéter de longa permanência. Isso a gente pode avaliar que muitos pacientes estão entrando em diálise e provavelmente demorando para confeccionar a fístula arteriovenosa, e que também a gente pode estar tendo um aumento de pacientes com falência de acesso vascular, ou seja, o paciente não consegue mais ser submetido à confecção de uma fístula e aí precisa ficar com catéter de longa permanência durante o seu tratamento. Falando especificamente, então, do catéter duplo lumen de curta permanência, ele é um catéter radiopaco, então, quando a gente tira o raio-x do paciente, a gente consegue visualizar a posição desse catéter. O material é poliuretano, poliamida ou poliéster, mas a gente vê com mais frequência o poliuretano. É um catéter de dupla via, ele tem a via arterial e a via venosa, que são as que a gente conecta às linhas da máquina. Esse catéter, o uso é indicado até 3 semanas, então realmente é um catéter temporário, indicado para ser utilizado no caso de urgências dialíticas. O paciente numa insuficiência renal aguda ou uma agudização da doença renal crônica, ele vai necessitar dessa diálise, né, por causa dos aumentos das escórias ou congestão, e aí precisa ser submetido a esse implante e fazer a diálise logo após. Quais são as vantagens e as desvantagens desse acesso? Então, como vantagem, a gente vê um implante mais fácil, ele pode ser feito à beira-leito, em terapias intensivas, em salas de procedimento, e o paciente pode, imediatamente após confirmação, né, da posição do catéter, realizar a diálise. Ele é mais resistente, o material dele é um pouco mais rígido, e é indicado, como eu disse, para as urgências dialíticas. Então, eu vou conseguir utilizar esse cateter imediatamente após. Como desvantagem, a gente observa uma maior taxa de incidência de infecção, é um catéter implantado diretamente, né, numa veia calibrosa do paciente, então isso favorece muito a chance dele ter uma infecção por causa desse dispositivo.
e ele permite um fluxo moderado. A gente sabe que a diálise, a eficiência da diálise é de acordo com o fluxo sanguíneo que esse acesso me permite. O catéter de curta permanência, ele não fornece um fluxo alto. Realmente é um fluxo moderado, até por ser um catéter temporário. O catéter de longa permanência, ele também é radiopaco. O material é diferente, ele é um pouco mais maleável. Normalmente é um catéter feito de silicone. Ele possui um cuff, que é aderido na parte subcutânea do paciente. Então, quando é implantado, é feito um túnel subcutâneo, o orifício de saída não fica exatamente na veia do paciente, ele é colocado após. Também é um catéter de dupla via, nós temos a via arterial, a via venosa, e ele é um acesso permanente, então é indicado para pacientes que são crônicos ou vão ficar realmente mais de 3 semanas em diálise. As vantagens desse acesso. Primeiramente, o cuff em túnel subcutâneo, né, serve como uma barreira para a migração de micro-organismos. Então, o catéter de curta permanência, ele tem o orifício de saída já no local onde realiza a punção da veia. Esse catéter de longa permanência, não. Ele tem a saída, o orifício de saída distal ao local da punção. Então, isso funciona realmente como uma barreira para a migração de micro-organismos. E esse cuff, que fica no túnel subcutâneo, ele também fica aderido e aí impede, porventura, a saída do catéter. É um catéter que permite um maior fluxo, enquanto o catéter de curta permanência às vezes fornece 250 ml por minuto, 300. Esse pode ofertar às vezes 350 ml por minuto, se for um catéter pérvio. E como desvantagem a gente tem um implante mais difícil, né? Ele é feito normalmente no bloco cirúrgico, justamente por causa desse túnel subcutâneo. Então, é um implante um pouco mais demorável e por isso não é indicado no caso de urgência. Ele é mais propenso à torção justamente por causa do material, apesar desta não ser uma complicação muito comum em relação ao catéter de longa permanência ou permicate, como a gente normalmente fala. Reforçando, então, que o acesso vascular ele tem que oferecer um fluxo adequado de sangue para garantir a eficiência da diálise. Então, quanto maior o fluxo de sangue, né, prescrito lá pelo médico, que esse catéter vai oferecer, maior vai ser a depuração e a eficiência da diálise. Os sítios de punção, então, do catéter. Onde a gente implanta esse catéter, tanto de curta ou de longa permanência? O lugar de primeira escolha são as veias jugulares, né? Aí está em ordem de escolha. A primeira veia jugular, qual que é a vantagem de implante na veia jugular? Tem um baixo risco, né, de falha na punção, é um local que a maioria dos médicos e vasculares puncionam, e normalmente pela posição do pescoço, pela visualização, consegue ter um maior sucesso na punção. E ele tem um menor risco de infecção até pela localização. É um local longe de algumas áreas contaminadas, então o cuidado é um pouco melhor, mais fácil para o paciente, inclusive. Como desvantagem, a gente tem o risco de punção da carótida, até pela anatomia, então é implantado na jugular interna, mas tem a carótida passando próximo, então tem o risco de punção, tem que estar bem atento a isso. E é um local também difícil de manutenção do curativo do catéter. Então, às vezes, é um paciente do sexo masculino, que tem barba, ou um paciente que apresenta uma sudorese importante, a fixação desse curativo é um pouco mais difícil. Então, isso atrapalha um pouco, é uma desvantagem em relação ao catéter em veia jugular. Mas, ainda assim, devido às complicações, né, menores complicações, é o acesso de primeira escolha. Em segundo lugar, a gente tem as veias femorais, então, se não tem a possibilidade de implante na jugular, ou se não teve sucesso na punção, a gente escolhe a veia femoral. É um acesso rápido de punção, normalmente a gente não precisa de confirmação do posicionamento. Em casos de urgência, inclusive em terapias intensivas, ela é escolhida
porque realmente é um acesso rápido, não tem risco de pneumotórax, claro, por causa da posição, e como desvantagem, a gente tem o maior risco de infecção, é um catéter que está ali na femoral do paciente, na virilha, então tem proximidade a áreas contaminadas, às vezes é um paciente acamado, que fica com fralda, então o risco de infecção desse catéter é maior. E também é um local que fica ocluído pela roupa, e aí isso também pode favorecer sudorese e manter o curativo mais úmido. Então, por isso, maior risco de infecção. E também tem maior risco de dobras e quebra do catéter. Não é comum a quebra do catéter, mas dobra sim. Se for um paciente que deambula, que tem uma mobilidade maior, tem o risco, se esse catéter estiver na femoral, né? Se ele ficar dobrando muito as pernas, tem o risco de dobra do catéter. Então, é uma das desvantagens da punção nesse sítio. E, por último, as veias subclávias. De vantagem, é uma posição mais confortável para o paciente, então o curativo é mais fácil até do manejo, a fixação é melhor, o paciente consegue cuidar melhor por causa da posição mesmo. Mas como desvantagem, que são extremamente importantes, maior risco de pneumotórax durante a pulsão, mas principalmente o risco de estenose e trombose vascular. E se acontece, né, a estenose e a trombose vascular, isso favorece que ocorra um dano posterior na rede venosa do paciente. Então, a gente está pensando que o paciente está em diálise, ele pode continuar, ser um paciente crônico que vai necessitar de uma fístula arteriovenosa, eu preciso que essa rede venosa esteja adequada e pérvia. Se eu coloco um catéter na subclávia e evolui com uma estenose ou uma trombose, até pela própria lesão endotelial mesmo, esse paciente pode ter um edema do membro e isso diminuir a circulação venosa desse braço e atrapalhar posteriormente a confecção de uma fístula. Então, a veia subclávia, ela não é indicada realmente, só quando é impossível o implante na veia jugular ou na femoral. Em relação às complicações do catéter, a gente tem as complicações imediatas, que ocorrem imediatamente após a inserção. A primeira delas, e a mais comum, é o sangramento. Então, na punção, é feita, né, uma anestesia local, mas é realizada uma punção, colocação do fio-guia, uma dilatação do orifício, para a gente colocar esse catéter. Então, tem uma lesão ali e um risco de sangramento. E também, após o implante, a gente coloca uma heparina nesse catéter, o que pode aumentar um pouco o risco deste sangramento. Tem o risco também de pneumotórax, a perfuração pulmonar na hora da punção, lesão de nervos, né, normalmente mais quando é uma punção subclávia, e arritmias, porque o catéter jugular, por exemplo, é um catéter que a sua parte distal, a sua ponta, fica posicionada na veia cava superior. Então, tem o risco na manipulação, na hora do implante, de ter arritmias. As complicações do catéter tardias, a gente tem a coagulação, então pode ter a coagulação de uma via ou do catéter todo. Trombose ou estenose venosa, que eu já falei um pouco. Na subclávia tem umas complicações maiores, mas pode acontecer também em jugular e femoral. E principalmente as infecções superficiais, aquelas no orifício de saída, infecção de pele, né, que a gente observa flogose no orifício do catéter. E a infecção de corrente sanguínea, né, a sepse, que pode ocorrer devido ao catéter, e infelizmente ela é muito comum. Falando sobre mortalidade em 2 anos, a gente observa que tem uma taxa, uma porcentagem maior de mortalidade no paciente que está com catéter. Então, a gente observa aproximadamente 26% no catéter de curta ou longa permanência, 17% em pacientes com prótese e 15% em pacientes com fístula. Então, isso só reforça que a gente deve precocemente ou logo que o paciente entra em diálise, confeccionar a fístula, que é um acesso com menor complicação. Os cuidados gerais com o catéter, ele é realizado em várias fases, né?
Então, toda a equipe multiprofissional, a equipe assistencial, na verdade, tem um papel nos cuidados com esse catéter. Então, no implante, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiramente, a escolha adequada do sítio. Então, o médico que irá puncionar o catéter tem que avaliar, né, considerando o que já foi falado. Uma antisepsia adequada da pele, mesmo em caso de urgência, a gente tem que atentar aos cuidados, né, de prevenção de infecção. E aí, normalmente, por ser um procedimento, a gente utiliza o checklist de cirurgia segura, né, das nossas metas internacionais de segurança do paciente, a nossa meta 4, e o checklist de inserção do catéter, que é para conferir se as práticas de prevenção estão sendo seguidas. Então, a antisepsia da pele, se não houve contaminação do campo, não teve contaminação do próprio catéter na hora da punção. Então, garantir que essa prática, esse procedimento foi seguro para o paciente. Hoje em dia, a gente tem uma opção que está sendo muito recomendada e já executada em vários locais, que é a punção guiada por ultrassom. Então, quando esse paciente necessita de ser submetido ao implante de catéter, hoje em dia a equipe médica tem acesso à punção guiada, que ele já verifica durante a posição, a colocação desse catéter e via adequada. Mas ainda assim, normalmente pede-se um raio-x, né, como catéter radiopaco, a gente confirma o posicionamento desse catéter via raio-x, exceto femoral. Quando o implante é na veia femoral, a gente não precisa desse raio-x. Essa punção guiada, né, traz mais segurança ao paciente, que a gente já consegue verificar o posicionamento imediatamente após, e também tem sido utilizada, inclusive, para as punções de fístula, que vai ser falado aí por outra pessoa mais à frente. Outro cuidado importante é o curativo adequado após o implante do catéter. Então, como tem um risco de sangramento, às vezes faz um curativo mais compressivo, mas seguindo, né, a questão de um procedimento estéril. O ideal é que a gente fique 24 horas com esse curativo, sem manipular. Então, é muito importante que seja feito um curativo adequado após a punção. E, por último, porém, muito importante, orientação do paciente. Quando o paciente vai ser submetido a um implante, ele tem que saber dos riscos, das possíveis complicações e a responsabilidade dele nesse cuidado com o catéter. E quais são essas orientações que a gente passa ao paciente? Primeiro de tudo, não utilizar roupas apertadas. Às vezes o paciente está com catéter em jugular, fica um pouco incomodado pela posição, ele fica muito à mostra. Às vezes o paciente vai querer usar uma roupa mais apertada, que às vezes esconda um pouco esse catéter. A gente orienta a não utilizar por causa do risco de tração do catéter, de deslocamento. Então, a gente pede para deixar o mais livre possível. Não dormir sobre o catéter, se for implante na jugular esquerda, a gente pede para o paciente dormir do lado direito, justamente para evitar dobra, tração. Esse catéter, ele fica fixado por sutura mesmo, ponto. Então, tem o risco de, às vezes, se eu dormir em cima do catéter, eu puxar ele, soltar esses pontos e aumentar o risco de extrusão. Não molhar o curativo, em hipótese nenhuma. O paciente com catéter, seja em qual sítio, vai tomar banho, ele precisa proteger tanto o orifício quanto as pontas do catéter com um saco plástico, de modo que garanta que ele vai ficar seco. A gente sabe que um curativo úmido favorece, né, aumenta o risco de infecção. Restrição do manejo do curativo para a equipe do centro dialítico, e não só o manejo do curativo, mas o manejo do catéter. O catéter ele é exclusivo para a realização do procedimento. Então, a equipe do centro dialítico que deve realizar esses cuidados. Caso ocorra alguma intercorrência, o paciente deve entrar em contato com a equipe do seu centro para orientações. Então, essa manipulação do catéter e do curativo deve ser realizada pela equipe de diálise. Os catéteres localizados na perna. A gente tem que evitar uma mobilização. Então, o paciente que está com esse catéter temporariamente ou com um de longa permanência, tem que evitar a dobra frequente. Ter cuidado também ao fixar, né? Entra muito também no caso que eu falei em cima das roupas apertadas. Às vezes o paciente quer fixar o catéter
seja ele, né, de curta permanência, em jugular, ou de longa permanência, que fica localizado no hemitórax. Então, às vezes, ele vai colocar fita ou alguma coisa para deixar o catéter fixo, mas tem que ter o cuidado para não estar puxando o catéter e aí ter um risco realmente de retirada acidental. E, por último, o paciente deve evitar ambientes de risco. Então, local que tem muita poeira, tem uma higienização precária, ou sol, local úmido, piscina, isso também favorece o risco de infecção. Então, a gente orienta o paciente a esse cuidado. Em relação ao curativo do catéter, quais são as orientações? A gente tem, então, as medidas de prevenção de infecção da Anvisa. No caderno 4, fala especificamente essas orientações. Então, o paciente, né, foi submetido a um implante de catéter, ele vai ficar 24 horas com esse curativo. É claro que se tiver um sangramento ou tiver sujo, a gente vai trocar antes. Mas, a princípio, nas primeiras 24 horas, a gente deixa ocluído. Depois disso, a gente vai avaliar a inserção. Então, eu olhei lá o orifício de saída do catéter. Ainda está com sangramento, está com uma crosta. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar gaze e uma cobertura secundária estéril. Porque está tendo, né, saída de sangue, então esse curativo pode ser que suje, com certeza, na verdade, com maior frequência. Esse curativo deve ser utilizado, trocado a cada 48 horas ou antes, se necessário, se tiver sujidade. Mas se for um catéter que já há muito tempo não tem sangramento, está bem seco, está limpo, eu posso utilizar uma cobertura estéreo transparente. Essa cobertura eu posso trocar a cada 7 dias, o filme transparente, mas sempre eu tenho que avaliar o orifício de saída desse catéter, se ele mantém seco, limpo, sem sinais de infecção. A antisepsia da pele é indicada com clorexidina 0,5% alcoólica, na maioria das vezes, mas se tiver sujidade visível, como crosta ou sangramento, eu vou utilizar a degermação, então a clorexidina 2%, tá? Mas caso esteja tranquilo, sem nenhum tipo de sujidade, mantém a antisepsia da pele com clorexidina 0,5%. Em relação ao catéter de longa permanência, existem protocolos internos em cada instituição acerca deste curativo. Então, é um catéter permanente, ele tem um cuff que vai fixá-lo. Normalmente, após 30 dias, ou de acordo com o protocolo de cada instituição, a gente vai retirar os pontos desse catéter e vai avaliar a cicatrização. Caso esteja bem aderido, o cuff, o orifício bem cicatrizado, a gente tem a opção de tirar este curativo. Mas a gente tem que ter um cuidado muito importante. O enfermeiro vai avaliar a situação do paciente. Esse paciente tem condições de manter os cuidados sem o curativo? Ou é um paciente que às vezes tem uma dificuldade de manter os cuidados, de manter práticas de higiene ok? Então, nesse caso, a equipe mantém o curativo. Mas, normalmente, a gente faz uma orientação ao paciente e fala, você vai limpar esse catéter, você vai deixá-lo sempre limpo, seco, longe de locais de poeira para manter ele sem curativo. Então, essa avaliação é feita pelo enfermeiro, que deve obrigatoriamente orientar esses cuidados. Aí na foto a gente vê um orifício bem cicatrizado, esse paciente, então, foi dispensado o uso do curativo. Outros cuidados que são importantíssimos acerca do catéter. Avaliar o sítio. Eu já falei um pouco, mas é importante enfatizar. O paciente pode ter uma infecção de pele, uma infecção de orifício. Quais são os sinais que a gente observa, né? Os sinais flogísticos? Edema, hiperemia, secreção purulenta, calor ou dor. Às vezes o paciente, quando você vai fazer o curativo, ele queixa dor na hora de você limpar. Você vê que já está começando uma hiperemia, isso já são sinais logísticos, né, que podem demonstrar uma infecção desse orifício. E aí a gente já tem que comunicar para tratamento, para observação, para que essa infecção não piore ou migre até para uma infecção de corrente sanguínea. Então, sempre temos que atentar. Mesmo paciente com um filme transparente no curativo, a gente sempre tem que avaliar antes da diálise como que está esse orifício do catéter.
E mais ainda é importante dar atenção aos sinais sistêmicos. A gente vê que uma das complicações do catéter é o alto índice de infecção. Então, o paciente pode evoluir para uma infecção de corrente sanguínea. Quais são os sinais? O paciente está tendo febre, ou então durante a diálise se observa que ele está pedindo um pouco mais coberta, está tendo calafrio, ou então o paciente chega para a diálise queixando fadiga, está com uma pressão mais baixa, a gente já tem que ligar sinal mesmo de alerta e comunicar a equipe médica ou enfermeiro para avaliação e providência. Tá? A taxa de mortalidade desses pacientes é elevada, inclusive por causa da infecção. Então, cabe à equipe de enfermagem estar atenta e sempre perguntar ao paciente como ele está, se está com alguma queixa, se tem algum sinal ou sintoma. Como foi falado, mas para enfatizar, a infecção é a segunda maior causa de mortalidade nos pacientes em hemodiálise. A taxa de mortalidade varia aí, né, entre 12% ou até mais. E a primeira é causa cardiovascular, mas a segunda, como infecção, a gente tem que atentar muito para ela. E o uso do catéter aumenta esse risco entre 6 e 11 vezes, né, em comparação com a fístula. Por isso, a gente recomenda a fístula como um acesso permanente. E também aumenta muito o número de hospitalização, e aí a gente expõe o paciente durante a hospitalização a prováveis outros eventos ou incidentes. Se for detectado infecção, seja do orifício, seja uma infecção sistêmica, a equipe médica pode solicitar a coleta de exames. Então, a gente pode coletar hemocultura, refluído do catéter, suave, né, do orifício de saída, e pode ser solicitada a retirada do catéter, catéter de curta permanência tirado pelo enfermeiro, de longa, na verdade, no bloco, e administração de antibióticos. Então, cabe à equipe de enfermagem também o cuidado em relação à administração desses antibióticos, de acordo com as datas que são prescritas. O que é importante ressaltar? A equipe de enfermagem tem um papel muito importante no manejo do paciente crônico. É o técnico que está ali o tempo todo avaliando, ele conhece o paciente, sabe se ele chegou bem, mais prostrado. Então, a equipe tem um papel importante. E o que é importante a gente sempre avaliar é a taxa de infecção no local. A nossa responsabilidade é compartilhada com o paciente no cuidado do catéter. Porém, a gente tem a manipulação maior é feita por nós. A gente tem a manipulação ao ligar, desligar o paciente, ao realizar o curativo. Então, se a gente observa um aumento na taxa de infecção, a gente tem que fazer uma reflexão sobre as nossas práticas, sobre os nossos cuidados, realizar capacitações, para realmente a gente aprimorar de forma que o paciente fique seguro. A equipe de enfermagem tem que ter essa preocupação e refletir sobre as suas práticas quando observa um aumento de número de infecção, e não só isso, no dia a dia, realmente visando a segurança desse paciente. E o fazer, né, o saber e o fazer da enfermagem vai garantir ao paciente essa segurança e a longevidade, porque o acesso vascular ele é imprescindível para manter a vida do paciente. Então, a gente vê que os pacientes são muito preocupados quando a gente vai manipular um catéter, quando a gente vai pulsionar uma fístula, porque ele sabe que esse acesso que fornece um maior tempo de vida desse paciente, até o transplante, por exemplo, ou aqueles que não têm possibilidade de transplante. Então, temos que ter muita consciência e muito cuidado. Falando sobre essas responsabilidades, que é compartilhado, o paciente tem, então, a responsabilidade de manter o curativo limpo, não tracionar o catéter, não permitir o uso para outras finalidades. Essa orientação deve ser feita por toda a equipe, tanto a equipe de enfermagem, a equipe médica, e sendo reforçada com frequência. A gente tem o papel de educar esse paciente o tempo todo. A equipe de enfermagem manter essas orientações, a avaliação do sítio, a técnica adequada na manipulação, seja ao ligar ou desligar a diálise ou fazer o curativo, e sempre atentar para os sinais de infecção. E a equipe médica, fazer uma técnica segura na punção do acesso, também orientar o paciente, é função de todos, atentar para os sinais de infecção e também tratar adequadamente essas infecções.
Falei já a maioria dos dados aqui, mas reforçar também, durante a manipulação, ao ligar e desligar a diálise, a limpeza e desinfecção dos conectores, do hub do catéter, com álcool 70%, essa desinfecção deve ser primorosa. Utilização do EPI, né, a manipulação e asséptica do catéter, o paciente deve utilizar máscara, a equipe de enfermagem também deve estar paramentada para a realização deste cuidado. E muito importante aí a higienização das mãos, é uma prática que a gente reforça o tempo todo, é a nossa meta 5, né, das metas de segurança do paciente, então a gente enfatiza muito a importância da higienização das mãos, a gente toca o paciente o tempo todo, a gente toca a máquina o tempo todo, né, as áreas ao redor do paciente, então em todos esses momentos temos que fazer a higienização das mãos e mais ainda na hora de fazer os procedimentos assépticos. Então, esse cuidado a gente tem que manter e sempre reforçar. Quando é encerrada a diálise do paciente, a gente tem que fazer o fechamento desse catéter. Então, o catéter lá tem a nossa via arterial, que é conectada na linha arterial da máquina de hemodiálise, que vai fazer a parte de puxar esse sangue, né? E depois retornar pela via venosa. Uma coisa que é importante reforçar, eu sempre tenho que conectar dessa forma, eu vou aspirar o sangue, né? A linha arterial vai puxar o sangue do catéter pela via arterial e devolver pela venosa. A gente tem que ter muito cuidado e atenção na inversão de linhas. Tem catéter que, às vezes, a via venosa vai ter um fluxo melhor, a gente consegue verificar com a seringa qual via está melhor o fluxo. Porém, a inversão dessas linhas, a gente tem que ter muita atenção ao fazer, e somente com autorização, porque aumenta o risco de recirculação desse sangue, ou seja, eu vou estar puxando o mesmo sangue que eu já dialisei. Então, em relação ao funcionamento do catéter, é importante a gente avaliar isso, que a gente tem que manter as vias em ordem ok, que é a linha arterial na via arterial do catéter e linha venosa na via venosa do catéter. Quando é terminado esse procedimento, a gente tem que fechar esse catéter, né, para mantê-lo pérvio, para a próxima diálise utilizar. Normalmente, né, na maioria dos casos, a gente utiliza a heparina não fracionada, é um anticoagulante, né, que vai impedir a coagulação desse catéter, mas a gente pode utilizar também alteplase em casos de catéter de longa permanência, que tem evoluído com mau funcionamento, a gente tem essa alteplase, que é um medicamento fibrinolítico que vai dissolver o trombo. Então, a gente deixa esse catéter, né, com alteplase por um tempo, e depois desse tempo a gente avalia a perviedade e o fluxo desse catéter, tá? Essa administração deve ser criteriosa, com prescrição médica e observação do paciente. Também a gente pode utilizar antibiótico com heparina, então essa diluição. Esse antibiótico heparina normalmente a gente usa nos catéteres de longa permanência, no intuito de prevenir biofilme. É uma prática utilizada para alguns pacientes, mas na maioria das vezes a gente utiliza somente a heparina não fracionada. Ela é administrada pura no lúmen do catéter. Aí a gente tem que avaliar, para fazer a heparinização, qual é o volume de cada via. Então, cada catéter vai ter descrito na sua pinça ou no próprio catéter qual é o volume interno de cada lume. Então, a gente tem aí na foto, né? Na pinça venosa, tem descrito que a via arterial, eu vou colocar 1,1 ml, na via venosa, 1,2. Então, a gente tem que aspirar essa quantidade na seringa e utilizar a seringa com graduação menor, justamente para a gente colocar o volume exato no catéter. A gente está colocando um anticoagulante nesse catéter. Qual é o risco? Se eu colocar uma quantidade menor, tem o risco de formar um trombo na ponta do catéter, porque nessa ponta vai estar sem o anticoagulante, e se eu colocar um volume maior, eu estou expondo o paciente a risco. Eu estou dando um pouco de anticoagulante, então ele pode ter risco de sangramento. Tá? Então, o preenchimento desses lumes deve ser feito de forma criteriosa, com calma. Na hora de fechar o catéter, não tem que ter pressa, tem que avaliar o volume exato
para manter esse catéter pérvio e não ter risco para o paciente. E aí, para finalizar, a mensagem é que preservar o acesso de um paciente é preservar a sua vida. Então, aí nessa foto, a gente tem um paciente com catéter central e um CDL, né, o catéter de curta permanência na poplítea, e a gente tem visto, infelizmente, em muitos locais, pacientes com falência de acesso, ou seja, já teve várias fístulas que não funciona mais, já foram submetidos a diversos implantes de catéteres, tem a rede venosa totalmente obstruída e resta somente essa via. Então, esse paciente, ele tem poucas opções. Se não for um transplante renal, uma diálise peritoneal, que é muito adequada, ele não vai ter muito mais opção de acesso vascular. Então, a nossa função, juntamente com o paciente, é preservar cada acesso, é aumentar o tempo de utilização de cada acesso para ele ter várias possibilidades posteriores, caso necessite. Se teve uma infecção de catéter, ele vai ter que trocar, vai utilizar outro sítio. E isso, ao longo dos anos, impede o paciente de ter aí uma longevidade, uma qualidade de vida no seu tratamento, porque eu vou utilizar catéteres em locais que às vezes não forneçam um bom fluxo, isso impacta diretamente na eficiência da diálise e no bem-estar desse paciente. Então, é nosso papel preservar, ter o cuidado na manipulação, nas orientações ao paciente, para que ele fique com esse acesso o mais tempo possível. É claro que o objetivo é ele ficar com a fístula arteriovenosa, mas a gente tem muitos pacientes que já evoluíram para essa falência e mantém um catéter aí como se fosse uma última opção. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa preocupação. As referências bibliográficas. Obrigada.